Aleluia, aleluia. Tem alguém feliz com Jesus aqui? Aleluia. Correr contra o tempo aqui, mas vai dar tudo certo. Amém. O apóstolo, a minha mãe, meus pais vão retornar amanhã dos Estados Unidos. Isso, pessoal, vai puxando, tá, Gabriel? Vamos dar uma acelerada aí, tá? O pessoal que estiver lá, vamos acelerar. Eles já estão retornando da viagem que eles fizeram para os Estados Unidos. E no próximo final de semana já estará aqui conosco, amém? Essa semana já estão aqui na cidade, foi um tempo precioso lá. Ele já me adiantou algumas coisas e um dos objetivos era ele estar tendo uma conexão lá com o apóstolo Maldonado. E graças a Deus, Deus cuidou de tudo e tudo tudo se encaminhou da melhor forma. Glória a Deus. Receba um abraço dele, ele sempre sente falta de estar aqui. Ele até falou para mim que ficou muitos anos, viajando muito pelo mundo todo assim, mas ele gosta muito de estar em casa. Então, uma das regras que ele coloca para ir atender as igrejas é que ele sempre volta ou no sábado à noite ou domingo de manhã para poder estar, ou no sábado à noite, antes era domingo à noite o culto, sempre no sábado para poder estar aqui com vocês. Então, com certeza eles estão sentindo falta, mas essa semana eles já estão aqui. Amém, gente? Glória a Deus. Eu quero dar uma acelerada aqui. Eu quero compartilhar uma palavra hoje com vocês, que é a continuação do domingo passado. Quem esteve aqui domingo passado, levanta a mão. Quem não esteve, mas já assistiu a palavra, por favor. Então, gente, vocês vão ter que fazer. Quem não assistiu lá e não escutou, faz esse trabalhinho de casa, porque vai ser bem importante para fazer sentido na palavra de hoje também. Porque eu não vou retornar totalmente tudo lá que a gente ministrou, porque não dá tempo, mas faz essa tarefinha de casa. Depois você escuta a outra mensagem, escuta essa também, e que vai ser bem importante. Então, a mensagem do domingo passado, ela tinha como título, salvo engano, é isso, pessoal, pode me confirmar lá depois. A gente estava falando sobre a prisão que nós precisávamos nos libertar. Então a gente falou sobre libertação. Então, alguns entendimentos de domingo passado, só para você recapitular. Primeira coisa que nós aprendemos, que libertação é para o cristão e não para o ímpio. Lembram disso? Então, o ímpio precisa ser salvo, ele precisa ser alcançado por Jesus. E quem agora faz parte da família de Deus, ele precisa se libertar de várias situações. Aprendemos também que nós recebemos uma nova natureza, uma nova vida, a partir da ressurreição de Jesus Cristo. E agora, para eu viver essa nova natureza, eu preciso me posicionar e viver um processo de libertação sobre várias situações que nos acompanham. Nós não sabemos muitas vezes o que aconteceu no nosso passado, a geografia de onde a gente veio. Então, muitas vezes a gente chega no reino de Deus com uma forma de pensar, uma cosmovisão do mundo errada, deturpada, com feridas, muitas vezes rejeições, e isso é comum. Então a gente falou sobre isso, que a gente chega até Jesus dessa forma, mas o Senhor, através da sua obra, Ele vai transformando todas essas coisas, e chega um determinado momento que nós, como filhos de Deus, precisamos conhecer a verdade. E a gente estudou lá, e aí eu vou a partir daqui continuar. Eu falei rapidamente no final sobre João 8. Então, João era uma testemunha de algumas palavras de Jesus. Jesus estava ali pregando para uma multidão. E o João estava ali anotando tudo, vendo tudo que Jesus estava fazendo. E lá em João 8, se você ler até o versículo 32, salvo engano, você vai ver que Jesus está pregando para uma multidão. E todo tipo de gente estava naquela multidão. Aí tinha você, seus parentes, seus primos, o papagaio, o cachorro, o conhecido do trabalho, enfim, estava todo tipo de gente lá. E quando a gente chega lá no versículo 33, a Bíblia vai dizer que muitos creram nele e outros não. E esse grupo das pessoas que não creram nas palavras de Jesus ficaram de lado. E Jesus começou a mudar seu discurso e a sua pregação, e ele começou a pregar uma mensagem para aqueles que permaneceram ali. Amém? Aqueles que creram, que permaneceram, é como se fosse a igreja, aleluia. Aqueles que criam no Evangelho, criam na palavra, conheciam a Torá. Então Jesus começou a falar com esse grupo de pessoas. E a primeira coisa que acontece ali é um abençoado confrontar Jesus. Porque a primeira coisa que é dita depois que Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará.
Uma pessoa sem revelação se levanta e fala assim: quem você pensa que é para dizer que nós temos uma nova verdade e a gente tem que conhecer um outro caminho? Nós conhecemos da Torá, nós somos descendentes de Abraão. Quem você pensa que é para falar que nós temos que nos libertar através de uma verdade? E ali vem um confronto. E Jesus começa a desenvolver esse diálogo, e a primeira coisa que nós aprendemos a partir do versículo 33 é: nós cristãos precisamos considerar e ter uma clareza que nós precisamos ser libertos. Só é liberto aquele que sabe e que, me fugiu a palavra mais, não é que decide, mas me fugiu, agora ficou em branco. Oi? Não, que sabe que precisa, eu lembrei agora. Reconhece, obrigado gente, aleluia, glória a Deus, me ajuda a pregar. Então só é liberto aquele que reconhece que precisa ser liberto, amém? E ali no finalzinho da palavra a gente fez uma oração e eu pude explicar um pouquinho como que funciona essas barreiras nas nossas vidas e essa libertação. A libertação é como se uma pessoa estivesse escravizada, presa numa prisão, e muitas vezes a prisão de alguém, as suas frustrações, é uma rejeição, são seus medos, a sua forma de pensar, a sua incapacidade, são muitas coisas, traumas do passado, um relacionamento que deu errado e não foi tratado. Então existem prisões nas nossas vidas. Mas no reino de Deus, na maioria das vezes, Jesus Cristo vai vir e vai abrir essa cela. Ele vai abrir a prisão. E o que Ele espera de nós é que nós saiamos dessa prisão. Nós temos que tomar uma decisão e sair desse lugar. Eu posso ouvir amém? Existiam alguns momentos muito específicos que Jesus foi lá e pegou na mão de alguém. Mas na maioria das vezes, quando a gente lê as Escrituras do Evangelho, Jesus nunca parou na necessidade de ninguém. Porque Jesus não era um homem que se movia por necessidade, mas ele se movia por propósito. E ele tinha um propósito específico. Estabeleceu o ministério dele e tinha um tempo específico. Então Jesus era um homem que não perdia tempo. Amém? Então repita assim: Jesus não perdia tempo. Talvez você possa estar se perguntando: puxa pastor, você está falando que ele não ia perder tempo com as pessoas? Ele não parava na necessidade das pessoas, porque Jesus, ele olha para o nosso coração. Então Jesus não vai perder tempo com pessoa que não reconhece que precisa ser liberta. Posso ouvir amém? Ele tinha essa sabedoria, ele tinha esse entendimento, ele sabia exatamente onde ele precisava ir. E aí você pode ver várias histórias, com a mulher samaritana, todo aquele contexto, né? Ele para ali, tem uma ministração de cura interior naquela mulher ali profunda, e ela vai tendo várias revelações, e depois que ela foi sendo curada, ainda existe um diálogo entre os dois sobre a adoração, e ela fala: os meus pais, os nossos antepassados, o nosso povo adora dessa forma, aonde que tem que adorar? E Jesus vai desenvolvendo ali, estabelecendo uma relação e vivendo o propósito dele. A gente vê em outro momento a mulher do fluxo de sangue, todo mundo conhece a história. Ela lá com 12 anos vivendo de um sangramento muito grande, ela já tinha feito de tudo para poder ser curada, para se livrar daquela prisão dela, daquela enfermidade. Mas ela brotou no coração dela, o Espírito Santo mesmo que colocou lá no coração dela, o próprio Deus: olha, você sabe que o único caminho é esse, você sabe que se você tocar nas festas daquele Jesus, aquele homem que está operando milagres, você vai ser curada. E ela tomou um posicionamento, ela deu um passo até Jesus. Existem momentos da nossa vida que nós estamos tão machucados, nós estamos tão feridos, nós estamos tão cansados, que nós talvez não temos a fé suficiente da mulher do fluxo de sangue para ir até Jesus, sim ou não? Aí é a misericórdia de Deus que entra em jogo. Quem lembra a palavra do apóstolo sobre viver pela graça e viver na misericórdia? O desejo de Deus é que nós vivamos pela graça de Deus, uma vida abundante, em nome de Jesus. Mas tem momentos que a gente está só pela misericórdia do Senhor. Mas mesmo que Jesus venha até nós, nos encontre, como foi com a mulher samaritana, a gente tem que ter um coração disposto a ouvir e também tomar uma decisão e querer sair desses lugares que nós entramos. Posso ouvir amém? Então tem muitas pessoas que fazem do seu principal problema, tem muitas pessoas que fazem do seu principal objetivo de vida o seu próprio Deus. Por exemplo, nós estamos aqui alguns poucos anos com a igreja, e eu consigo fazer uma reflexão de muitos irmãos que passaram por aqui. Alguns irmãos passaram por aqui, e aonde o seu principal objetivo, aquilo que ele mais buscava no Senhor, era um casamento. E infelizmente essa pessoa ainda talvez não casou, e ela se frustra. E aí essas coisas vão ocupando um espaço no coração nosso que só pertence a Deus.
Talvez teve pessoas que chegaram aqui que precisavam muito querer se formar, ter uma nova profissão. E por alguns motivos naturais, muitas vezes, essa pessoa não chegou ainda nesse momento. E isso vai trazendo uma frustração para as pessoas. O que nós não podemos correr o risco é de substituir Deus das nossas vidas por deuses falsos. Então, já viu aquela pessoa que parece que ela ama falar da dor dela? Você vê ela todas as vezes, mas vai culminar no mesmo assunto sempre. Ah, porque o meu casamento está difícil. Ah, porque a situação lá com meu filho está difícil. Ah, porque isso está difícil. Isso é importante falar? É muito importante. A Bíblia diz que nós devemos ser suporte uns para os outros. Nós devemos se amar. Nós devemos orar um pelo outro. Nós devemos interceder. Está tudo certo, mas a gente precisa ter uma postura de filho de Deus e de mulher de Deus, porque tem a revelação que Jesus está cuidando de todas as coisas. Senão a gente vive uma vida de lamentação e não de adoração. Tem alguém aqui comigo? A gente vive uma vida de vir para a igreja esperando que o Deus que eu idealizei na minha cabeça vai resolver todos os meus problemas. Embora o Deus que nós servimos, Ele é o que soluciona os nossos problemas, mas Ele resolve do jeito dele, não do nosso. Posso ouvir amém? Talvez a gente está esperando de Deus, e gente, é uma coisa que eu falo sempre, existe idolatria dentro dos nossos corações muitas vezes, e a gente precisa refletir sobre isso. Idolatrar algo, e a gente vai criando deuses falsos. E aí, na última mensagem também trouxe, a base bíblica nossa era aquele texto de Gênesis que fala sobre os dias de Noé, os dias de Ló. A Bíblia vai dizer que eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. E Paulo, a igreja de Filipe, aos filipenses, ele vai dizer, e ele está ali vendo todo um cenário, e ele vai fazer menção a essa mensagem, lá do Velho Testamento. É como se fosse falando, olha, é da mesma forma que vocês estão vivendo agora, eu já vi um povo viver. É a mesma forma como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam em casamento, também, e nos dias de Ló, faziam a mesma coisa, comiam, bebiam, casavam e edificavam, será nos dias do fim. E ele diz que existe um grupo de pessoas que são amantes de si mesmos, e fazem do seu ventre o seu próprio Deus. E aí, o tema dessa mensagem principal é, existem muitas libertações que nós precisamos experimentar, mas o mais difícil é a gente se libertar do nosso próprio eu. Aleluia, aleluia. E dando agora sequência, consegui aqui dar uma resumidinha do que a gente falou no domingo passado. A gente vai dar uma sequência aqui. Então, aquele momento, os dias de Noé, dias de Ló, eram dias terríveis. Para você ter um entendimento, talvez você veja toda essa maldade no mundo, graças a Deus que Deus ainda ele não fez da forma que Ele fez anteriormente. Mas eu imagino que era tão terrível o que estava acontecendo, a ponto de Deus falar assim, não tem mais jeito homem, eu tenho que dar um reset na humanidade. Dias de Noé, dias de Ló. Então eles viviam numa promiscuidade. Eles viviam apenas para satisfazer os seus desejos da carne. E era um tipo de pessoa hedonista. Só que, em nome de Jesus, nós precisamos se arrepender. Porque muitas vezes a gente está vivendo como uma pessoa hedonista. Que tudo que a gente pensa, faz, fala, é para satisfazer os nossos desejos da carne. E é muito sutil isso, porque talvez você deve estar escutando isso pensando, puxa, mas eu não faço essas coisas erradas. E talvez você tenha uma mentalidade assim, moral, e você pensa na moralidade de fazer mal para o próximo, e de adulterar. Embora todas essas coisas são terríveis, tudo é muito sutil, porque pode existir um orgulho enrustido dentro do nosso coração. A gente pode estar adorando a nós mesmos dentro da própria igreja. É verdade isso. Então vir até a igreja não faz de nós filho de Deus. Estar vindo na casa de Deus não faz a gente um discípulo de Jesus. O que vai fazer sentido, o que vai fazer com que nós sejamos discípulos e filhos amados é a revelação da obra da cruz e o nosso posicionamento. Posso ouvir amém? Então a principal libertação que a gente tem que viver nesses dias é se libertar de nós mesmos todos os dias. O apóstolo Paulo diz que nós somos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Ou seja, fala de uma salvação instantânea a partir do momento que nós temos um encontro com Jesus. Mas o que ele está explicando? Cara, mas na tua caminhada você vai estar desenvolvendo essa salvação. Fala exatamente de uma vida com Deus, de você ir se limpando, de você ir se libertando. E é nessa estação que a gente está.
Nós seremos salvos quando Jesus Cristo voltar, é o final desse processo, e todo ser criado será restaurado. A gente não vai mais ter dor, não vai ter fome, nossos corpos serão perfeitos, aleluia, aleluia. Mas nós estamos nesse momento, nós estamos nessa estação onde nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. Então, talvez você pense, puxa, eu achei que as coisas eram um pouquinho mais fáceis. E na sequência, a gente vê o evangelho do reino de Deus sendo pregado. E fala sobre uma vida de cruz. Repita assim comigo, vida de cruz. Que é o convite de Jesus Cristo. Então, se nós estamos aqui numa igreja onde a gente crê que Deus é o nosso Senhor, que Jesus enviou seu único filho para morrer no nosso lugar, no teu lugar, no meu lugar, a gente disse sim para Jesus, sim ou não? E o dizer sim para Jesus não é simplesmente, eu digo sim, Jesus, eu te amo e eu entendi que o Senhor morreu no meu lugar para me salvar. Ele tem um convite, porque a salvação não é o fim de todas as coisas, a salvação é a porta de entrada para o reino de Deus. Aleluia. Então, que sentido faz você ser encontrado por Jesus e viver uma vida desgraçada? O que Deus tem para nós é uma vida abundante, é uma vida de paz, é uma vida de alegria, é uma vida de gozo. E essa é a matemática do reino de Deus. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei mesmo, mas Deus sabe o que você está passando. Ou você acha que as pessoas da Bíblia, aquelas pessoas que seguiam Jesus, todo mundo que tinha Jesus como seu Senhor, tinha uma vida perfeita. A gente começa a ver até a vida dos próprios discípulos. Eles tinham dificuldades, eles tinham momentos de tristeza, eles tinham traumas, eles tinham indignações, eles tinham sonhos, eles eram pessoas como nós. A própria Bíblia vai dizer, Jesus Cristo é um homem que se esvaziou de todo o poder que ele tinha e habitou entre nós para ser um modelo. A Bíblia vai dizer que Jesus foi tentado em todas as coisas. A gente vai ver Jesus se alegrando, a gente vai ver Jesus adorando, a gente vai ver Jesus chorando, gente. A gente vai ver Jesus aflito, sim ou não? Agora, o que faz todo sentido para mim e para você é como nós lidamos com todas essas incertezas, com todas essas frustrações. Ou nós vamos lidar com isso de uma forma que um discípulo de Jesus vive, ou nós vamos ser só pessoas religiosas. Porque em nome de Jesus, essa igreja aqui não tem nada a ver com uma religião. Quem diz que o povo de Deus é a religião, é a Globo, é a revista Veja naquela época. Os evangélicos estão crescendo. A religião evangélica está crescendo. A gente é filho de Deus, cara. Nós somos cristãos, significa mini-cristos. Já parou para pensar nisso? E se você é um mini-cristo, você precisa saber que você tem uma cruz e você precisa carregar essa cruz e negar seus desejos carnais todos os dias. E esse tem sido o grande desafio, porque a maioria dos problemas que nós vemos nos relacionamentos de casamento, entre pai e filho, relacionamentos dentro do trabalho, é porque existe um homem lá que se diz cristão, mas não decidiu morrer para si mesmo. É porque ainda ele quer que os seus desejos carnais sejam realizados. Ele sempre se coloca acima da outra pessoa. Tem alguém aqui comigo? Essa que é a verdade. E talvez você pense, mas qual que é a minha cruz? A nossa cruz não é a mesma cruz de Jesus. Ele já morreu em nosso lugar. Mas a nossa cruz é o nosso orgulho, a nossa falta de humildade, a nossa falta de simplicidade, de reconhecer que nós não somos nada sem Jesus. É simplesmente a falta de entendimento que, cara, eu dependo de Jesus na minha vida todos os dias. E se não é Jesus alcançando com a sua mão poderosa a sua graça, eu vou padecer. Tem alguém aqui comigo? Essa mensagem que está sendo pregada para essa estação, e ela nunca vai cair. Porque a gente vê uma onda de autoajuda e mensagens que dizem que você é incrível. Eu não sou incrível, muito menos você é incrível. Porque a segunda vai chegar e você vai brigar de novo. Você vai discutir de novo. Ou melhor, talvez você está num processo de conversão e talvez a vontade de brigar, a vontade de discutir, você vai se colocar como Deus sobre a sua vida. As mesmas coisas vão continuar acontecendo. E como resolver essa equação? É morrendo para nós mesmos. O convite de Jesus é, tome a sua cruz e siga, negue-se a si mesmo. Ou seja, nós temos em nome de Jesus
temos que apresentar o nosso orgulho, a nossa falta de simplicidade e humildade. A gente nunca viveu um tempo de tantas pessoas orgulhosas e prepotentes em cima do altar, nas igrejas. E Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. Falta humildade e simplicidade. Mas simplicidade que eu tenho que me humilhar para as pessoas? Não. Uma pessoa que se humilha não tem a ver com humilhação, mas tem a ver de reconhecer quem Deus é e quem ela é perante as pessoas. É entender, é você sair dessa manhã aqui com o entendimento que você tem uma dívida aí. Você que é casado, você tem uma dívida com a sua esposa e com o seu marido. Eu acordo todos os dias com uma dívida com a Fernanda, que amar ela sempre é colocar ela em primeiro lugar e não eu em primeiro lugar. Tem alguém aqui comigo? E muitas vezes isso é difícil. É ou não é, gente? Me ajuda? Ou só eu que sou normal? É difícil. Porque a natureza adâmica, a nossa carnalidade, ela está ali. E a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito. Então a gente tem que ter esse entendimento. Uma vida com Jesus é uma vida de renovar a nossa mente, é de se envolver com as coisas do reino, é estar se alimentando das coisas certas. Porque na hora que vir a vontade de brigar, na hora de tomar as decisões difíceis, o que vai determinar a sua ação é o do que você está cheio. Amém? Então fala exatamente sobre isso. Cara, seja uma pessoa indignada com você mesmo. Os dias estão passando, sabe, as coisas estão acontecendo, e de verdade, talvez você está esperando por uma osmose acontecer algo. Não, eu acho que eu vou lá num culto, vai aparecer um anjo bem no buraco da igreja, e aí vai. Não, gente, não é assim a vida com Jesus. Muitas vezes as pessoas estão esperando coisas sobrenaturais, mas eu digo, a coisa mais sobrenatural que acontece nas nossas vidas é a simplicidade da vida ordinária. A nossa vida já é extremamente sobrenatural. E nesse momento, nessa relação de fidelidade com Deus, coisas extraordinárias acontecem. A gente viu aqui nessa casa tantas coisas acontecendo. Milagres, Deus cuidando do Felipe. Ele passou um ano passado dificílimo, com 2 acidentes, com falecimento do pai. Parece que quando aconteceu uma coisa, né, Felipe? Vinha outra. É um milagre, gente. Os milagres acompanham aqueles que estão com Jesus. O Senhor se alegra em operar milagre, mas, guarde isso aqui nessa manhã. Não seja um homem ou uma mulher que quer viver de milagre. Milagre é quando já, cara, azedou o caldo. A igreja já se levantou, todo mundo já pagou coisa, já juntou dinheiro, já falou com o ciclano, já falou com o médico. Tem que ter um milagre. Estão aqui comigo? Porque a gente se perde muitas vezes nas escrituras. Tem tantas coisas que acontecem na nossa vida porque não é um milagre, mas é simplesmente o resultado da sua fidelidade. Eu, antes de estar só full time na obra, eu trabalhei bastante tempo, né, em empresas e tal, e era muito comum você ver pessoas assim. Eu conheci tantas pessoas, converso muito isso com o Casey nas nossas viagens. A gente se encontra com algumas pessoas assim, muito abastadas, com muitos recursos, muito, milionários, essa que é a verdade, milionários, com muito dinheiro, e às vezes nem tem Deus no coração, não conhece. Aí você vai ali conversando, quando você vai perceber, sem eles terem o entendimento que nós temos, eles são fiéis, cara, quando se trata de recursos. São pessoas que entendem que aquilo que eles estão recebendo vem de Deus, e eles não deixam de ajudar igrejas e ajudar pessoas. Então entenda uma coisa, que é uma oração que eu sempre faço: Pai, em nome de Jesus, que eu venha receber coisas na minha vida, não apenas fruto de um milagre que Deus pode fazer na minha vida, mas que seja fruto da minha obediência. Porque existem muitos princípios e fundamentos que levam a gente a obedecer a Deus. E quem obedece, obtém resultados, vai frutificar. Posso ver um amém? Então a palavra de Deus nos leva a obedecer a Deus. E nessa manhã nós temos que ter um entendimento. Você quer obedecer, você quer seguir o convite de Jesus? Gente, custa muito caro servir a Deus, mas é leve, amém? Custa caro. Mas custa caro para quem? Aqui que fica a pergunta. Ué, Jesus Cristo já não levou toda a dor, tudo, Ele já pagou tudo no nosso lugar na cruz, sim ou não? Então por que tem um preço a ser pago? Por que custa caro? Quanto mais vivo você está, mais caro vai ser servir a Deus, cara, porque mais você vai ter que renunciar. Então aqueles que crescem em autoridade, aqueles que conhecem mais a Deus, são aqueles que mais renunciam. E num tempo totalmente consumista, materialista, nós precisamos ter um coração disposto a renunciar. E não é fácil.
Talvez eu vou trazer aqui um desafio para você. Decida uma vez por semana renunciar uma coisa que tem sido Deus sobre você. Cara, eu vou renunciar 1 hora aqui do meu Instagram. Cara, eu vou renunciar aqui 40 minutos que eu estou tirando para ver essa série, porque está ocupando o espaço e o tempo que eu tinha que ter com Deus. Eu vou renunciar essa semana aqui, olha, tem gente que acorda de manhã já sabendo que vai sair trabalhar, ela já sabe mais ou menos como é a rotina dela, e quando o marido chegar, ela já sabe até o que ela vai brigar. Vocês riem, né? Porque é verdade. É ou não é? Que Deus cure os nossos corações, que a gente se converta, gente. Tem gente que já está lá trabalhando, já sabe o que vai discutir em casa. Pessoas completamente vivas demais. A gente tem vivido um tempo difícil da igreja, quando se trata também das relações. O apóstolo trouxe uma mensagem aqui sobre os relacionamentos. Cara, e nunca houve tantas pessoas machucadas e feridas umas com as outras. Agora, a partir do momento que nós temos a revelação da palavra que Jesus deixou, a gente vai ter um coração que não se ofende. A gente vai ter o entendimento que todo mundo está num processo e todo mundo falha porque é ser humano e depende de Jesus. Agora, a partir do momento que eu me coloco sempre num lugar onde eu sou perfeito e todo mundo está errado, é aí que eu estou indo para um caminho muito mau. Porque Jesus morreu por todos, sim ou não? Amém? Deus enviou Jesus para morrer por todos. E todos nós precisamos da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E o convite de Jesus é para todo mundo negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Agora, terão pessoas que já estão com uma maturidade mais avançada, já se tornaram mais maduras, já sabem lidar melhor com as frustrações, sabem lidar melhor com os nãos da vida, sabem lidar melhor com os relacionamentos. Queridos, a gente não pode se mover por emoções e sensações. Amém? A gente não pode se mover dessa forma. A gente vive num tempo totalmente consumista, materialista, e que vai atrás de sensações. A gente vive num tempo que está todo mundo atrás de uma boa sensação. Em todos os sentidos. E Deus nos livre da nossa igreja se transformar nisso, num ambiente onde pessoas vêm para ter uma boa sensação e ir embora. Uma boa experiência. Essa tem sido a palavra dos últimos 10 anos. O que vale é a experiência. Se você estudar muito bem, sempre todo ano, talvez, acho que é outubro ou novembro, tem o lançamento anual da Apple. E aí lança lá as novas versões, o novo iPhone, o novo relógio, o novo iPad, vai sempre lançando. E a ênfase dele sempre é: nós não vendemos produto, nós vendemos experiência. E isso tem sido, de forma geral, ensinado em todos os negócios. O mundo gira em torno de experiências. Por que que hoje você entra lá no seu streaming? Não era assim? Você entra lá, aí já tem uns rostinhos, tudo separadinho, lá para você entrar no seu perfil, para você ter uma boa experiência. Aí quando você chegar lá, o algoritmo já está discipulando você. Você sabia disso? Que tem muito algoritmo discipulando as pessoas? E aí você entra lá no seu perfil, vai estar tudo o que você mais gosta. Agora imagine você chegar até Jesus Cristo, até a casa de Deus em busca do que você mais gosta. Eu quero falar em nome de Jesus. Aqui não é o teu lugar se você pensa assim. E eu não tenho problema nenhum em falar isso. E com muito amor a gente vai liberar você para não congregar mais aqui. Amém? Nossa, um pastor falando isso? Sim! Aqui não é um lugar que vai promover experiências para você, embora existam experiências maravilhosas com o Senhor. Mas na maioria das vezes na nossa vida, Deus vai ser fiel à nossa obediência. Sabe, é viver a nossa rotina de comunidade, tá domingo após domingo aqui, vivendo com os irmãos na célula. Cara, nem sempre o irmão da tua célula vai ter uma coisa bonita para te falar. Talvez ele vai chegar lá cansado, talvez nem se a gente for se mover por experiência, vai dar ruim, porque no dia difícil de dor, de luta e de grandes decisões, o que vai te manter com sobriedade, com sabedoria, são os fundamentos estabelecidos na sua vida. E Jesus Cristo é o firme fundamento. Então não dá para a gente promover experiências aqui.
Nossa, que música incrível, que som maravilhoso, que pregador incrível, que mensagem incrível, que você sai com o teu ego aqui inflado. Mas Jesus é contra esse espírito hedonista. Você tem que morrer, meu filho. E se a gente chegasse aqui, não tem mais luz, quem seríamos nós se nós não tivéssemos mais nada, apenas as nossas vozes? Será que você congregaria aqui ainda? Será que você viria com o mesmo desejo de adorar o Senhor junto? Se nós tivéssemos essas câmeras modernas, se a gente não tivesse mais nada, quem seríamos nós? E infelizmente é sutil, mas a igreja está se movendo por isso. E a gente precisa se arrepender, a gente precisa olhar para nós, e a gente precisa se libertar de nós mesmos. Parar de ter uma mentalidade babilônica, que isso é Babel, de sempre esperar que o outro tenha alguma coisa boa para fazer para nós. Não, estou esperando o Marrom fazer alguma coisa para mim. Por que eu não vou lá e faço uma coisa para ele? Estou esperando o Marrom orar por mim, por que eu não vou lá e oro por ele? Estou esperando o Marrom me convidar para comer um x-salada, por que eu não convido ele? Estou esperando o Marrom me cumprimentar, por que eu não vou lá e eu cumprimento ele? A Bíblia diz que eu tenho que ir. Quando eu estou lendo as Escrituras, é aqui, é para mim. Posso ouvir um amém, gente? Agora para pensar, nós morrendo para nós mesmos, embora saibamos que ele é um processo, mas todos os dias você orando, Deus, eu estou com a minha cruz, eu preciso negar minhas vontades, meu desejo é ficar em casa, mas eu tenho a revelação que eu preciso estar com os irmãos, eu estou indo para a igreja, meu desejo é não sair de casa, mas eu vou pôr uma roupa bonita, vou pegar meu carro, vou lá sair tomar um café com meus irmãos, porque a Bíblia diz que eu preciso ter relacionamentos e comunhão. Gente, eu sei, a verdade é essa, cada vez mais o mundo, o espírito dessa era, está levando as pessoas a querer ficar no seu mundinho, na sua bolha. Você sai do seu trabalho, você já vai pegar a comidinha que você mais gosta, você já vai escutando a música que você mais gosta, você já sabe que vai chegar em casa, vai se fechar lá no seu quarto, vai ver ali a tua série favorita, e você está muito bem, obrigado. Não estou pregando contra a série, tá? Essas coisas, tá, gente? Pelo amor de Deus. Religiosidade aqui jamais, em nome de Jesus. Mas fala de um mundo assim extremamente materialista, egocêntrico, e é um espírito hedonista. Não, o que importa é eu satisfazer os meus desejos. Então você se importar, você se colocar no lugar do outro, tem sido um grande desafio. Mas é um desafio para quem? Para quem ainda não morreu para si mesmo. Acho que umas 4 semanas atrás, o meu pai trouxe uma mensagem, eu falei algo sobre isso também. Pastor, eu não sei o que ler, não sei o que meditar. Meu filho, faça uma reflexão da sua vida desde que você se converteu. Se ainda você permanece com os mesmos erros, com os mesmos defeitos, não está frutificando, tem um problema sério acontecendo com você. Quando eu falo assim, seja indignado com você mesmo. Cara, se ainda você está mentindo desde que você chegou a ter Jesus, talvez não foi o Jesus verdadeiro que te encontrou, não. Ou está tendo alguma falha nesse processo. A gente precisa ver frutificação. A árvore boa, ela dá bons frutos. Se ainda você está com os mesmos problemas dentro do seu casamento, talvez falta morrer um pouquinho, os dois. Nós temos que morrer para nós mesmos. O marido precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como que Cristo demonstrou seu amor para a igreja? Morrendo no lugar dela. Você tem que estar disposto a morrer. Aleluia. Nós precisamos viver uma vida de cruz. E esse espírito hedonista cai por terra em nome de Jesus, gente. A gente não pode se mover por esse espírito dessa era. A gente tem que se mover pelo Espírito Santo. Nós somos pessoas que Deus espera que venham frutificar. Sabe quando você vai percebendo as pessoas frutificando, crescendo, amadurecendo? Isso é tão maravilhoso. A gente percebe isso nos nossos filhos. Quem tem filho até mais velho aí deve ter percebido. A criança nasceu, foi se desenvolvendo, foi crescendo, se torna uma pessoa madura, casa. Está aqui um exemplo, a Rosália viu isso do Jonatas. Hoje é casado, tem filho, está servindo na casa de Deus. É maravilhoso isso. Isso é frutificação. Se a nossa vida, se a gente não vê frutos na nossa vida, tem alguma coisa errada. Dura esse discurso, né? Eu não preciso vir aqui falar que você é incrível. É que você tem que tomar um banho gelado 5h59 da manhã. Se você tem o entendimento de Efésios, que antes do mundo ser criado, Deus escolheu você, por que eu preciso de um coach para falar que eu sou incrível? Amém? Que eu consigo todas as coisas, se eu não consigo.
E esse é o problema, as maiores frustrações é porque alguém vendeu uma ideia que alguém era super poderoso e não é. Nós não somos. A gente precisa um do outro. A gente precisa de Jesus. A gente precisa de uma mão. A gente precisa de um abraço. A gente precisa, gente. Bem-vindo ao mundo dos vivos. E graças a Deus porque nós temos Jesus. Porque a nossa força é pela força de Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. O que eu posso? Posso todas as coisas. Então eu sou uma pessoa incrível, eu vou realizar tudo. Se eu estou no centro da vontade de Deus, tudo que Deus colocou para eu realizar e fazer, eu vou conseguir se eu estiver ligado à fonte, à videira que é Ele. Nós somos apenas os ramos, amém? Amém? Então, a nossa alegria vem do Senhor, o nosso sustento vem do Senhor, o nosso ânimo vem do Senhor, amém? E ânimo tem a ver com uma ordem que Jesus dá. A Bíblia diz assim: no mundo tereis... Me ajuda de novo, mais forte, igreja, vocês estão acordados. No mundo tereis... Mas aí diz assim: mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem tem que ter bom ânimo? Fala assim: nós temos que ter bom ânimo. Pastor, como ter bom ânimo no dia difícil? Você tendo a revelação que Jesus Cristo já disse: você vai ter aflição, mas eu venci o mundo. Muitas vezes a gente está desanimado porque nós estamos tentando vencer o que Jesus já venceu. Aleluia. A gente tem que ter discernimento quais são as nossas guerras. Tem gente com guerra que nem precisava estar guerreando. Aleluia. Alguém entendeu aqui? Tem guerra que a gente não precisa guerrear, gente. Tem alguém aqui comigo? Sabe aquela situação, você tem um grande problema para resolver. E eu escutei um testemunho bem interessante, eu compartilhei com algum irmão aqui. Mas eu vou citar o nome do pastor porque eu escutei dele, eu acredito nesse testemunho. Eu estava há muitos anos atrás num evento com a Fernanda, a gente foi para escutar o John Bevere, é um escritor que é uma referência para nós, para o meu pai também é uma das referências. E antes da pregação dele, um outro pastor pregou lá, ele foi trazer, na verdade, assim, não era nem muito uma pregação, mas era 10 erros e 10 acertos do meu ministério. E aí quem chegou lá, não tinha muito a ver assim, com o John Bevere, mas era o Malafaia. E daí ele foi lá falar 10 erros e 10 acertos do ministério. Primeiro que eu já me posicionei na cadeira quando falou: eu vou começar pelos erros. Então é muito fácil a gente muitas vezes olhar aquele cara, né, muito enérgico, que fala e que faz um monte de coisa. Tem um monte de gente que não gosta dele, está tudo bem. Mas puxa, grande é um homem que reconhece que erra. Então eu sentei e falei: eu vou ouvir esse homem. E ele começou a dar 10 erros no seu ministério. Ele falou: cara, eu sou nervoso demais, eu trato isso todos os dias. Eu falo mais do que deveria. Cara, ali ele ganhou a igreja. Porque quando você reconhece os seus erros, meu irmão, Deus te sustenta. Deus vem com a sua mão, seu braço forte. E ele começou a trazer 10 erros do ministério dele. Ele falou 10 erros. Depois dos 10 erros, né, a igreja estava meio quebrantada. Ele falou: agora eu vou falar os 10 acertos. E dentro desses 10 acertos, ele trouxe uma máxima dele. Ele falou assim: quando a igreja, quando nós como ministérios temos um grande desafio e que precisa de um grande recurso, mas nós não temos todo esse recurso, nós oramos para Deus, porque normalmente o recurso que Deus colocou nas nossas mãos é para uma outra pessoa e não para nós. Cara, isso aqui é um nível de evangelho, é profundo demais. E aí ele conta a história que existia na mesma rua da igreja dele, da Advec, um pastor que falava muito mal dele na internet, para todo mundo, e descia a lenha nele. E ele está ali contando isso, e ele sabia disso, e o pastor estava lá, uma placa em reforma, ele via que a igreja estava em reforma. Mas sempre que ele passava ali, foi algum bom tempo em reforma, e não andava essa reforma. E o pastor descendo a lenha nele. E o Malafaia nem conversava com ele. E ele diz que um certo dia ele está lá no escritório dele, e ele está ali lendo a Bíblia, ele é tomado pelo Espírito Santo. E ele recebe essa mensagem. Aí existe aquele texto, né, que Deus dá pão para quem come, semente para quem semeia. Ele falou assim: cara, aí Deus falou para ele: você está guardando uma semente que tinha que ser lançada num outro ministério. Esse recurso vai resolver a obra que vocês precisam fazer? Não, mas vai resolver do outro irmão. Vai lá e oferte tudo para ele. Aí ele falou assim: eu vou ofertar tudo para aquele que mais fala mal de mim na internet? Esse é o reino de Deus. Porque ele não tem que esperar o cara se converter, se arrepender, e começar a falar bem dele para ele ir lá e fazer alguma coisa para ele. A obra é do Senhor, não é nossa. E a gente tem que se mover pelo Espírito Santo. Ele pega, junta lá seu conselho e vai lá, bate lá, e aí tem uma conversa. O cara não estava, o pastor não estava, depois deixou um recado: manda ele lá conversar comigo.
esse pastor chegou lá no escritório dele, com mais 2 obreiros, todo meio, né, o que ele quer comigo, né? E ele falou assim, ó, Deus falou isso comigo, eu tenho um recurso para passar para vocês. E não é pouca coisa, tá, gente? É bastante dinheiro, bastante. Aquele momento que aquele pastor começa a chorar, ele fala, é exatamente o que eu precisava. E terminou a igreja. E ele brincou depois assim, disse, ele nunca mais falou de mim mal na internet de mim. Ele nunca mais falou mal de mim, nunca mais fofocou da nossa igreja, brincando, né? E assim é o reino de Deus, cara. Trata de uma vida morta para os nossos desejos, a nossa carnalidade. Se a gente está muito vivo, fala, o quê? Eu vou dar esse dinheiro tão suado que a gente levantou para uma outra igreja? Para um outro irmão? Para quem fala mal de mim ainda? Para quem em determinado momento se tornou um inimigo meu? E assim são os relacionamentos dentro de casa. Tem marido que tem que esconder o pacote da bolacha, esconde o não sei o que mais gosta, quando o outro come briga. É verdade ou não é? Isso mostra que nós temos que morrer para nós mesmos, cara. Sabe, se a indignação veio no teu coração, que ela dure 10 segundos e você já, vai para o teu quarto, começa a orar em língua, faz alguma coisa. Porque isso mostra que a gente está vivo demais, gente. Deus, Ele não habita onde tem briga, confusão e murmuração. Se tem gritaria na tua casa, cara, se tem briga demais, Deus não habita nesse lugar. Amém? Ele não habita. A Bíblia diz que Ele habita em meus louvores, cara. Começa a fazer uma tarefa de casa, pega lá alguma coisa e deixa tocando na tua TV lá, uma playlist o dia inteiro de louvor naquele lugar. Porque se talvez o pregador não te convenceu, que a TV te convença. Mas é claro, quem convence o nosso coração é o Espírito Santo. Estou aqui brincando um pouco com vocês, mas coloca um louvor na sua TV. Já comece a estar no espírito de adoração, porque senão vai entrar mais uma semana, as brigas vão continuar. As mesmas discussões vão continuar. E parece que você não avança. E não é isso que Deus espera de nós. Lá em Filipenses, quero só trazer 2 textos, a gente já vai para o final. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 3, no versículo 18 a 21, assim: já disse isso muitas vezes e agora repito, chorando. Existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da morte de Jesus na cruz, de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Em outra versão diz, tem como Deus o ventre, diz assim no versículo 19, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. O fato de estar pensando apenas nas coisas terrenas tem nos afastado do propósito e do que Deus tem para nós como um destino profético para as nossas vidas. Essa que tem sido a verdade. Nós temos pensado demais nas coisas terrenas. E é um risco que nós como igreja podemos correr também. Só pensar nas coisas da terra. E eu disse no domingo passado, pessoas são mais importantes do que coisas. Amém? Pessoas são mais importantes do que coisas. Ou seja, o que isso me ensina? Eu não posso perder a minha paz com o Eduardo por causa de coisa. Eu não posso perder minha paz com a minha esposa só por causa de coisa. Tem gente que, cara, está se matando por causa de conta, as contas não fecham, trabalho, por coisas da terra se estão perdendo a paz. Enquanto o mundo está perdido e precisa que você manifeste Jesus Cristo nessa terra. Você está preocupado só em satisfazer os desejos da carne. E isso, quem vive dessa forma é um inimigo de Deus, diz a Bíblia. Que manhã gloriosa, né? A gente sair com essa lapada. Porque a palavra, quando eu estou aqui ministrando, ministra a minha vida. Tudo aquilo que eu tenho que me reposicionar, aquilo que eu preciso fazer melhor. É assim que funciona, aquilo que eu prego me prega. E é assim, vai vir os momentos, eu tenho que me posicionar. Gente, de verdade, a glória de Deus ela vai se manifestar na nossa casa, na nossa igreja, quando nós sermos pessoas totalmente dependentes do Senhor e não independentes. E levem nessa manhã uma coisa, não sejam pessoas que estão atrás de uma boa experiência. Porque vai dar ruim. Vai dar
ruim. Nunca teve, gente, de verdade, a gente tem, vocês sabem, nem tem saído tocar para fora, mas a gente já foi para estúdio com a nossa banda do Mapev, a gente tocou em igrejas, a gente tem contato com grandes artistas e músicos gospel, a gente conhece muita coisa, eu e o Jonatas, eu tenho um amigo que toca com o Israel Salazar, o cara que troca figurinha toda semana, eu conheço os empresários desses caras, dessas pessoas, e tudo está sendo sempre desenhado por uma boa experiência. Gente, sabia que 2026 agora bateu o recorde? Nunca teve tanto show gospel nos eventos públicos pelo Brasil todo. As cidades do interior de todo lugar estão fazendo eventos públicos evangélicos. Vocês devem ter percebido isso, em todo lugar, regiões metropolitanas, nunca teve tanto. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Qual que é o lado bom? Eu sei, existe dentro de todo homem um anseio pela eternidade. Está todo mundo faminto por algo que é Deus. Só que eles estão tentando preencher essas coisas com outras coisas, esse vazio com outras coisas. Mas isso mostra que existe uma sociedade faminta por Jesus. E talvez eles não encontraram ainda esse Jesus porque eles vão ter esse encontro através da sua vida e da minha vida. Mas nós estamos preocupados com o streaming. Nós estamos preocupados com o irmão que nos chamou a comer. Nós estamos preocupados com essas coisas. Que Deus nos perdoe nessa manhã. De pensar com uma mentalidade babilônica e como eram as pessoas nos dias de Noé, nos dias de Ló, que comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Sabe o que é isso? É gente que casava e já descasava. Que as mulheres estavam ali parindo, tendo os filhos, eles cresciam vendo o pai ficando com outro homem. Essa é a realidade. E quais os dias que nós vivemos? Que nós se arrependamos disso. Era tão terrível que Deus veio e deu um reset na humanidade. E aí veio o dilúvio. E aí o apóstolo Paulo fala para a igreja, ainda existe um povo assim que se tornou inimigo da cruz. Eles vão viver para a sua autodestruição. Então, em nome de Jesus, decida pegar uma cruz e falar, cara, eu quero morrer para as minhas vontades, vai ser difícil, mas vai ser glorioso. Aleluia, vai ser glorioso. Mas voltando aqui o link que eu tinha falado, eu não terminei, que eu estava falando ali, que a gente conhecia a banda, conhecia vários empresários. Quando eu fui conversar com eles, tudo está sendo feito por uma experiência. Nunca teve tantas conferências nas igrejas. Você é contra? Pelo contrário, nós temos conferência aqui, mas nunca teve tanto com o objetivo errado. Gente, eu sou formado em marketing. O Dani não está aqui hoje porque está acamado e está doente, ele mexe com tráfego pago. Está tudo bem, mas a gente entende como é que funciona o jogo. A gente entende muito bem como funciona o jogo. Se você tem o objetivo claro de fazer uma conferência para a gente ouvir a voz de Deus e conferir o que Ele quer para esses dias com seriedade, com discernimento, para a gente ser transformado e se converter depois da conferência, está tudo bem. Mas ultimamente tem sido só luz, festa e barulho. Existe uma agenda já, com números, e é assim que funciona na internet. Eu ponho tanto de dinheiro, e é isso que eu vou alcançar de seguidor, é isso que eu vou alcançar de ticket. É assim que funciona, porque os empresários estão fazendo isso. Tanto que qual que foi a oferta? Vou tentar colocar vocês numa carteira inicial para abrir show de Zé Salazar, de Fernandinho. Tudo é um jogo, gente. Infelizmente, desculpa eu falar isso para vocês. Tem como entrar com o coração certo nisso aí? Eu acredito que dá. Mas o que eu estou querendo dizer é que é uma experiência que estão promovendo dentro das igrejas. E a pessoa vai, nossa, que experiência incrível, mas a vida não muda nunca. Se você foi para o ambiente, foi tomado pela glória de Deus, isso precisa gerar fruto. Eu lembro dos retiros que eu ia e os frutos que aconteceram. Eu lembro das conferências que nós fomos. Por isso, isso não é doutrina, eu e a Fernanda somos assim. Dificilmente a gente sai para ir em evento. A gente vai, mas normalmente a gente vai em pastores que nós temos relacionamento, a gente conhece profundamente o ministério, a gente conhece os homens de Deus que estão vindo, às vezes é difícil de escutar um homem de Deus, a gente vai, os meus pais a gente vai, mas muitas vezes eu não vou perder tempo, muitas vezes de estar em alguns lugares, porque eu sei que é só experiência, é só uma experiência, e é tão real isso, que essa semana um cantor gospel fez um comunicado oficial, gente, vocês entram no streaming e escutam todas as minhas músicas, mas eu não estou conseguindo vender mais ingresso, mais ticket, eu preciso que vocês que são meus fãs, ele disse,
comprem os tickets e vão nos shows. Olha como que estão as coisas, é uma experiência, mas o mundo está vivendo de uma forma tão egoísta, que eles preferem viver lá no seu mundo, na sua bolha, em casa. Nem no show do camarada estão indo mais, que é o ex-vocalista do Filan G3. É realidade, gente, eu estou trazendo uma realidade aqui para vocês. E eu não quero que a Rei das Nações seja uma igreja que vai atrás de experiências. Para eu encerrar aqui, eu escutei um testemunho essa semana na minha casa. Nós temos alguns irmãos que vieram de um outro ministério, né, de longe, lá de São Luís. E a coisa que mais me deixou assim, alegre no sentido, eu falei, cara, a igreja, ela está viva. Ainda existem homens e mulheres de Deus que são fiéis. É escutar eles falando, o que mais nos doeu foi deixar a nossa igreja, porque a gente nunca foi de outra. Durante anos. E eu não estou falando isso aqui para enaltecer eles. Mas isso mostra que ainda existe um caminho, existem pessoas fiéis. É viver uma vida de fidelidade a Deus, fidelidade a quem Deus nos confiou. É alguém que não se move por experiências, que troca 10, 15 vezes de igreja. Deus nos perdoe disso. Vamos ficar de pé para a gente sair, para a gente ir embora feliz, gente? Vamos ficar mais felizes aqui? Aleluia, aleluia. Eu fiz uma oração domingo passado, bem de libertação. O que eu vou fazer? Eu vou mandar essa oração aqui para os nossos lindos, queridos líderes. E vocês vão ter um tempo na cela de vocês lá, de uma oração bem específica de libertação. Posso ouvir amém, igreja? Os líderes que estão aqui, diz amém aí. Porque a gente precisa orar, a gente precisa se arrepender, a gente precisa se libertar de nós mesmos. Aleluia. A gente precisa entrar no caminho certo. Existe um rio de Deus, sabe, que tá correndo, a gente precisa mergulhar nesse rio e viver coisas maravilhosas no Senhor. E não seremos pessoas que se movem por experiências, mas por propósito. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Vou fazer uma oração aqui com vocês e que essa mensagem caia no seu espírito. Acho que deu uma falhadinha já. E que gere uma conversão nos nossos corações. Talvez tenha alguém aqui que achou pesado demais essa mensagem, mas fica tranquilo. Jesus te ama, está tudo certo. E no tempo certo você vai entender algumas coisas. Senão, você não é menos do que alguém se você não entendeu o que eu falei aqui hoje. Que no final das coisas, todo mundo aqui só ama Jesus e só quer Jesus. E a gente entendeu que não dá para viver essa vida, esse mundo como está, sem o Jesus Cristo, que é o único caminho, a verdade e a vida. Se a gente saísse essa manhã daqui com essa revelação, isso já mudaria tudo. Que nós sejamos uma igreja que ama orar. Que nós sejamos uma igreja que se compromete, que nós sejamos uma igreja que intercede, que nós sejamos uma igreja que lê a Bíblia. Em nome de Jesus, e que cai por terra todo espírito hedonista, cai por terra, Pai, nesse momento, em nome de Jesus, todo espírito de religiosidade. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus, essas prisões muitas vezes que estão na nossa mente. O apóstolo Paulo fala que precisa acontecer, e a mudança, a metanoia, a transformação acontece nas nossas mentes. Pai, eu apresento diante do Senhor cada vida que está aqui. Pai, muitas vezes suas mentes estão cauterizadas por alguns assuntos, tem dificuldade de perceber, de compreender algumas palavras, alguns princípios do reino. Pai, que nessa manhã haja uma libertação, que as escamas caiam e que uma nova cosmovisão bíblica, Pai, venha se estabelecer na vida dos meus irmãos, Pai. Pai, que conforme fala em Mateus, conforme fala em Lucas, Pai, que faça sentido nós tomarmos as nossas cruzes e seguir, Pai. Existe um cálculo a ser feito, e a própria palavra vai dizer que chega um determinado momento que, se fosse necessário, teriam pessoas que deveriam deixar pai, mãe, parentes por amor a Deus. E esse texto está ensinando que existe um preço a ser calculado antes de seguir a Jesus. Talvez, Pai, tem pessoas que decidiram seguir a Cristo sem ter feito esse cálculo antes. Mas tem misericórdia de nós, Pai. Nos ensine aquilo que nós não aprendemos ainda. Espírito Santo, Tu pode convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Nos convença nessa manhã.
Ministra os nossos corações. Pai, eu declaro, Pai, o amor de Cristo invadindo cada vida agora. Pai, em nome de Jesus, o amor de Jesus Cristo invadindo cada mente agora. Espírito Santo ministrando cada vida agora. É um novo tempo, é um novo posicionamento. O Senhor está reposicionando no centro da vontade dEle. A minha vida é sua nessa manhã. Receba isso no seu espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Correntes vão sendo quebradas, Pai, nesse momento. Prisões vão sendo abertas nessa manhã. Homens e mulheres tomando decisões de sair desse lugar de impossibilidade, de incerteza, de dores profundas. Mas é Jesus, da mesma forma que Ele fez com a mulher do fluxo de sangue, da mesma forma que Ele fez com Lázaro. Talvez tem pessoas que precisam ser ressuscitadas nessa manhã. Que assim seja, Deus, em nome de Jesus. Talvez existam pessoas aqui que precisam voltar a enxergar. Pai, coloque novas lentes espirituais, em nome de Jesus. Talvez tem pessoas que precisam ser libertas e tem um problema no seu físico. Seja curado agora, em nome de Jesus. Jesus Cristo é aquele que liberta. Jesus Cristo é aquele que nos sara. Jesus Cristo é o pão que nos alimenta. Jesus Cristo é a fonte de águas vivas, aquela água que nós jamais teremos sede. Jesus é Emanuel, é Deus conosco. Jesus o nosso Deus é o Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura. Receba esse amor nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, aleluia.